Sejam muito bem-vindos à nossa sala do cliente, onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto os nossos clientes e entender na prática como a solução Sankia otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Eu sou Lisiane Lemos, especialista em transformação digital, professora, e aqui eu tenho a honra de ser apresentadora, dividindo um pouco de experiência com vocês. Hoje a gente vai contar um pouco da história da Diviforma, uma empresa que fica em Brasília, e quem vai contar essa história para a gente é o Fábio. Seja muito bem-vindo à nossa sala do cliente, Fábio. Bom dia, Lisiane, tudo bem? Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando, né? Agradecer o Fábio, o Felipe da Diviforma e a Diviforma por estar proporcionando isso, né? E a Sankia por estar proporcionando esse bate-papo com você, né? E te agradecer também por essa oportunidade, que é legal estar podendo falar com você, né? Mas vamos falar um pouco de gestão, um pouco de tecnologia, um pouco de Diviforma. Conta para o nosso público o que é a Diviforma e qual o teu papel também aí. Hoje, o meu papel, eu sou mais um apoiador, sou mais como se tivesse uma figura consultiva dentro da empresa, né? Já passei pela área de gestão operacional, pela área de diretoria e tal, e hoje eu estou mais com um papel de consultor mesmo dentro da empresa. A Diviforma, ela foi fundada em 99, né? Pelo nosso atual diretor, que é o Felipe Menezes. Ao longo dessa jornada, eu conheci o Felipe em 2004, 2005. São, acho que 16 anos de convivência por aí que a gente já tem juntos, né? Que a gente conheci o Fábio e o Felipe em 2002, 2003, né? Da Sankia, num projeto que a gente ia participar aqui. E a Diviforma hoje, ela atua na fábrica de painéis, né? Divisórias, perfis, kit porta. Então, é a nossa linha, hoje, as linhas que a gente tem de produção, né? E obra, no geral, na área de divisórias. Ela nasceu em Brasília, ela é 100% brasiliense, né, do Distrito Federal. A gente sabe dessa... Brasília não é conhecida pelas fábricas que ela tem, não é conhecida pelo polo industrial, ela é conhecida pelo governo. Então, assim, é muito difícil você estar dentro da capital do país e estar gerando uma fábrica. Então, assim, eu tenho um reconhecimento muito grande pelo Felipe ter começado isso lá atrás como revenda e hoje ele ter se tornado o que ele se tornou dentro do Distrito Federal e não abandonou o Distrito Federal. Ele ficou aqui dentro, apesar de todos os problemas que a gente tem nesse percurso aí, ele ficou aqui e construiu a fábrica dele aqui. Então, isso é um mérito muito bom, né? Então, em 2000, né, 99, 2000, ele iniciou a unidade Fabril e expandiu essa unidade Fabril. Hoje tem filial em Salvador, Recife, Porto Alegre, Uberlândia, Goiânia. Qual que é o meu papel hoje? Está voltado muito para a parte de sistemas. Então, eu conheci o Fábio e o Felipe, como falei, em 2000, e aí eu já gostei da ferramenta Sankia. Eles já tinham, eu vinha de experiência de um sistema grande, né, que a gente estava tentando implantar, a empresa não deu certo, não conseguiu implantar, e aí fui para o Brasil conhecer as ferramentas. Então, naquela época, estava começando a Sankia. Estava assim, não começando não. Estava num período, né, elas eram menores, então, eles estavam num período de amadurecimento da ferramenta. Quando eu olhei aquela ferramenta, eu falei, cara, os caras são bons no que estão fazendo, eles sabem, estão fazendo caminho certo de gestão. Era difícil ver gestão na ferramenta. Não deu certo com esse cliente que a gente tentou implantar, que eu tentei vender lá, não conseguimos. Quando foi em 2008, com o Felipe já estava em expansão da empresa, eu já prestava consultoria para ele desde 2004, 2005, e aí conversamos, né, e ele chegou ao entendimento que ele precisava de uma ferramenta robusta, ele precisava de uma ferramenta que fosse com ele até onde a gente chegou hoje. Então, assim, ele comprou a ideia, né? Naquela época era difícil você já vender uma ideia de sistema integrado, porque mexe com toda a estrutura da empresa, né? Então, a gente, em julho de 2008, a gente fechou a parceria com a Sankia para começar a rodar em janeiro de 2009. Então, a gente tinha 6 meses para botar um sistema RP em produção numa fábrica, né? A gente conseguiu vestir uma camisa. Uma das coisas que eu sempre falo, assim, para um sistema RP funcionar, você tem que ter um patrocinador principal, e esse patrocinador principal sendo o dono da empresa, a coisa funciona muito melhor. Duas coisas terem acontecido de a gente conseguir colocar em 6 meses para rodar, né? A gente colocou o módulo comercial, produção, financeiro, contábil, RH, e teve outros acessórios que entraram nesse... Você falou que você conheceu a Sankia lá nos idos dos anos 2000, parece tão longe, né? A gente falando em 2022, e desde lá você já viu uma evolução nos módulos e a criar isso. Acho que outro ponto muito importante que você trouxe, que vai ser importante para a nossa audiência,
é a importância da liderança estar envolvida no projeto. Porque a gente também pensa que não, vai ser coisa de TI, vai ser coisa do sistema, de quem é envolvido em ERP. E quando a gente fala de gestão, a gente fala de transformação da empresa inteira para evoluir, e todo mundo está acompanhando isso. Quando a gente fala de indústria, né, a gente está falando de uma indústria em Brasília, filiais espalhadas em todo o país, e aí você dividiu comigo, Lise, a gente teve a virada da nota fiscal, obedecer as normas da BNT, a gente falar de E-Social, divide um pouco com o nosso público que está nos assistindo, quais problemas vão acontecendo no meio do caminho, né, porque já é uma jornada longa, e que vocês vão, que a solução Sankhya tem ajudado vocês a passar por esses desafios. Começando lá em 2008, né, então a gente começa pela fase inicial, que é a implantação de banco de dados, implantação da estrutura básica, né, então geralmente a gente já tem muito problema, e com a Sankhya não teve isso, com a Sankhya a estrutura, a gente seguiu os requisitos básicos que ele solicitava e funcionou perfeitamente. Foi a primeira coisa que eu fiquei já assim, admirado, né? Porque banco de dados a gente sabe como é que é. Se ele não for um banco de dados, não tiver um relacionamento, for relacional, não tiver bem estruturado, você não roda, né? Então ele já rodou de cara ali, a ferramenta já começou a funcionar, a gente começou a imprimir as primeiras notas, aquela coisa toda. E aí o ponto importante foi essa, né? O patrocinador principal era o dono da empresa, então ele comprou a ideia da empresa, e aí ele gostava da tecnologia, ele sabia que a gente também ia chegar nesse ponto. Eu já tinha experiência de RPs fracassados, né? Muitos RPs fracassados. Eu participei de umas 3 implantações que eram, então colaborou bastante para um sucesso, para a gente guiar, né? Em conjunto com a Sankhya, guiar para a implantação de sucesso, né? Já em 2009, já começou, o Brasil já vinha com projetos de estruturação pública, né? Já ia começar a colocar os processos para a estruturação pública. Então, em 2009, começou o primeiro, que era a nota fiscal eletrônica. Você está vindo de uma implantação, né? Porque uma empresa grande, muitos módulos, né? Muita gente. Então, assim, você já está vindo de um certo trauma, mas a coisa já estava rodando. E aí, quando em julho de 2009, começa de novo o trauma, porque você tem que, queira ou não, você tem que mudar processos, e aí esse processo ele fica mais rígido, porque ele está totalmente integrado com a contabilidade, né? Quando você manda nota fiscal eletrônica, então ele já está totalmente integrado ali com a receita, então já ficou mais rígido. E aí os anos foram passando e foram vindo novas exigências, REINF, ECD, E-Social, nota fiscal consumidor final, MDFE, que foi legal, é que a Sankhya, ela tinha um apoio muito forte nisso. Então, ela já tinha uma ferramenta estruturada. Eu não me lembro de ter implantado nenhum desses que falou assim, cara, travou aqui, no momento H a gente não roda. Essa história que a gente tem com a Sankhya de 16, não, de 13 anos, 16 anos, 13 anos, de 13 anos com a Sankhya, não teve paradas, a gente nunca teve paradas de sistema sem saber o que estava acontecendo. A gente teve 2 paradas que foi ocasionadas pela gente, né? Mas banco de dados, que é o que eu falo assim, de estrutura, né? De solidez, né? Então, assim, nunca parou, a ferramenta nunca travou, a gente nunca teve problemas de bugs que impediam a nossa operação, a gente teve os bugs, mas conseguia resolver o problema. Por isso que é uma ferramenta que hoje ela é sólida, né? A gente na Diviform, a gente utiliza ela quando o pessoal fala, pô, da ferramenta eu já fico meio assim, não, vamos primeiro ver o processo, depois a gente olha a ferramenta, porque ela te passa essa confiança. Então a gente conseguiu superar isso tudo, né? Essas implantações, e agora está vindo um novo aqui, é o REINF, o RFID. O RFID está vindo aí agora, e é uma coisa nova também que a gente vai ter que passar, e acredito que eles também já estão preparados, não tenho que conversar com eles, mas acredito que eles já estão preparados para isso aí. Então, ao longo desse tempo todo, o que ela mostrou para a gente foi isso, uma solidez e uma autonomia. E aí, quando eu falo de autonomia, a gente é uma empresa que verticaliza muito. Então, a gente tenta absorver conhecimentos, tenta trazer tudo para dentro da empresa para criar uma autonomia para que a empresa possa rodar. A Sankhya já tinha umas ferramentas dentro do Delphi lá, que era o sistema deles lá, Delphizinho, que já tinha uma ferramenta de construtor de relatórios que já impressionava, então ele me dava uma autonomia para eu criar o que eu quisesse. Então ali, ele já me permitia, né, criar tudo, então a gente teve uma autonomia muito grande. Quando migrou para o W, né, que
A gente fez essa migração também, foi outra migração que foi muito tranquila. A gente começou com 3 meses, a gente já tinha mudado as nossas filiais todas, entendeu? Então foi muito, muito tranquilo mesmo. Hoje eu ainda não migrei a fábrica, mas a fábrica, ela é, né, particularidades, a gente não migrou ainda. Mas quando a gente foi para o W, qual foi a principal autonomia? Já era uma ferramenta web. Como eu tô, pode ser assim, hoje pode ser normal para você, né? Mas como eu estou falando de antigamente a gente não tinha, né, nem internet direito. Antigamente eu estou falando em 2008, né? Era difícil. Então a gente, quando um dos motivos que a gente pegou a Sankia foi porque a gente conseguiu conectar todas as nossas filiais lá em 2008 de forma online. Então a gente conseguia trazer as informações, né, através de aplicações remotas. Então a gente conseguiu utilizar. Então quando veio para o W, já veio essa coisa web. Você entende que lá em 2008, essa interligação entre as filiais e a fábrica de uma forma web te ajudou a inovar mais, te ajudou a sair à frente dos teus concorrentes? Acredito que sim. A gente está falando de gestão, né? Então, tudo que você tem de gestão na sua mão, ela te ajuda para a tomada de decisão, né? Eu acredito que cada concorrente tem uma linha de raciocínio diferente. Então, saber se a gente está na frente deles ou não, eu não pauto muito por aí. Não, mas a gente fala de aumento de competitividade, porque você tem informação em tempo real, você consegue tomar decisões quanto à venda, desconto, estoque, com muito mais agilidade, né? E a gente, eu acho que hoje a gente fala, a internet é ágil, um sistema web é natural, mas lá em 2008 era super inovador. Eu trabalhava com batch de atualização, aquela coisa toda, né? E era difícil. Mas a Sankia, ela te facilitava mais a vida. Então, assim, ela ajudou a gente nessa tomada de decisão, sim, que você está falando de sair na frente de algumas coisas, porque era uma coisa que a gente não precisava se preocupar muito, porque quando você já tem uma empresa que já tem uma série de problemas, mais uma ferramenta que não funciona, você não consegue nem saber como está seu fluxo de caixa, como está seu financeiro. Customização. Nós dois aqui somos de tecnologia, você com um pouco mais de estrada do que eu. Autonomia para tomar decisão. Eu queria que você, se você pudesse, dividir com a gente quais ferramentas, né, quais módulos você usa mais ou vê que são os grandes diferenciais da solução Sankia para te dar essa agilidade que você precisa. Os 4 módulos que eu falo assim, cara, esses módulos aqui era tudo que eu precisava, né? Me deram toda a autonomia possível dentro da ferramenta. É o construtor de tela, o construtor de dashboard, o construtor de BI e o Help. Esses 4 pilares aí, você constrói coisas assim na ferramenta que eu imaginava que, assim, eu sou desenvolvimento, então eu comecei com Clipper, com coisa, né, muito antiga. Então, assim, lógica de programação, eu tive que fazer, acho que 10 cursos de lógica de programação para poder aprender naquela época lá. E quando veio a Sankia com essa inovação dessas ferramentas, eu falei, pô, tá muito fácil. Porque eu encaro ele como um jogo, uma ferramenta muito boa para você trabalhar, para você jogar ela. Então, você tem uma ferramenta que ela te dá essa facilidade de construir. Então, hoje tem os BIs, né, que a gente conhece, os BIs de mercado. A Sankia tem tudo dentro dela. Então, você consegue construir muita coisa, construir tela. Então, assim, a gente é uma empresa certificada, né, a BNT e a FSC, né? Com isso, a gente teve que construir módulos internos para fazer o controle dessas certificações. E aí, quem me ajudou? O construtor de tela, o dashboard, o próprio FSC, quando a gente foi implantar ele, eu tive que construir meio que um módulo lá em 2 dias. E a própria FSC, que é a certificação de cadeia, de custódia, né? Eles ficaram assim, ficaram impressionados. Como é que vocês fizeram isso? Porque todo mundo apresentava planilha do Excel. E uma das coisas que eu falo que joga contra qualquer empreendedor, qualquer empresa, qualquer diretor, são os Excel. Porque o Excel, ele aceita qualquer dado. Então, para passar aquele momento, você joga o dado no Excel e aí o dado passa. Na ferramenta, não. Se o dado já vem estranho, você vai ter que analisar toda a origem do processo, o que está acontecendo para corrigir o dado. A integração do sistema, ela é fantástica por isso, porque o dado você tem que analisar. Às vezes é chato, por quê? Porque você tem que voltar na origem, você tem que entender o erro. Mas aí o que acontece? Você está corrigindo a sua empresa. Então é uma das coisas que eu puxo muito para a diretoria, é isso, para o pessoal que está implantando sistema novo, é isso. Cara, vocês têm que abominar o Excel, porque quanto mais Excel usa, menos ferramenta você vai usar. E menos correção de processo você vai ter. Com a Sankia, não. Com a Sankia a gente ganhou isso, utilizando o dado principalmente, né? Essa mobilidade, essa facilidade de poder construir o que a gente precisa de imediato e extrair as informações. Então, assim, eu falo de forma encantadora
Eu sou de TI, eu sei qual foi o sofrimento lá atrás que a gente teve, né, que eu tive. Então, assim, para implantar ferramentas, né, eu implantei ferramentas que não são do país, que não são da nossa origem. É uma adaptação que praticamente não existia. Para você, tinha que fazer por questão de regra fiscal, questão de... Então, é uma ferramenta travada, né? Então, você trazer uma ferramenta de outro país para implantar dentro da sua empresa, tem que passar por isso, é doloroso. Então, eu passei por isso umas 3 vezes. Vou puxar para essa das ferramentas de outro país. Isso é muito importante. A gente fala de relacionamento aqui na Sank. Muito. Você falou da dupla, né? Fábio e Felipe construindo as coisas junto. O quanto traz diferença para o seu dia a dia ter essa proximidade com a Sank para você poder criar as coisas e se você pudesse dividir com a gente como que é esse relacionamento hoje em dia e como é para você, né, estar próximo do fornecedor a ponto de dar feedback do que você precisa. Eu tive os 2 mundos, né? Eu não consigo ver outro mundo agora, se não for dentro desse mundo, dessa realidade que a Sank conseguiu trazer para a gente. Então, sou muito grato, né, ao Felipe, ao Fábio, o Felipe da Diviforma, ao Fábio da Diviforma, todo mundo, né, por conta dessa integração que permite a gente conseguir fazer isso com a ferramenta, né, essa mobilidade. Se não fosse isso, a gente não conseguia fazer. Eu não consigo me ver em outro mundo, a não ser nesse mundo que eu estou hoje, que esse é o mundo Sank, né? Então, o que eles conseguiram criar de tecnologia, de integração, é muito forte. É muito forte. Assim, não é só tecnologia, não é só ferramenta, tem todo um relacionamento, tem uma das pessoas envolvidas nisso aí, que eu conheço, o Fábio e o Felipe, desde o início lá. Então, eu acompanho eles e acho inacreditável isso. Até hoje, os caras estão à frente da empresa, estão brigando pela empresa, estão motivando os seus colaboradores. Então, isso acaba que passa para os seus consultores, para a equipe, né? Toda empresa, todo mundo que cresce tem suas dores. E, assim, a Sank, ela minimiza essas dores, né? Com a ajuda da ferramenta. E eu posso falar isso porque, assim, eu sou operacional, eu sou um cara gestor operacional. Não é só mudou um pouco dessa figura, né? No mundo que a gente está hoje. O gestor ele tem que meter a mão na massa, então tem que ajudar para trazer o seu colaborador junto, para trazer a pessoa, para motivar a pessoa que está junto com você. Porque se você não souber fazer, né, se for um gestor que fica superficial e não sabe fazer, a gente acaba patinando muito. Então, o que eu posso falar da Sank é isso. Música para os nossos ouvidos, e acho que em nome da Sank eu agradeço a confiança, a abertura de dividir essa experiência conosco. Acho que são muitos anos desse relacionamento evoluindo, acho que ver a Diviforma evoluindo, ver a Sank também evoluindo para esse futuro que a gente quer, a gente constrói o futuro que a gente quer fazer parte, acho que está muito claro. Para terminar, foi muito bom, aprendi bastante. Aqui na Sank a gente acredita que é possível transformar a sociedade através da gestão. Então, você já trouxe um pouco, mas a gente ainda quer mais. Saber como a Sank tem contribuído para transformar a gestão da Diviforma e como que essa melhoria acaba impactando a vida dos colaboradores e da comunidade. O primeiro, assim, acho que o primeiro impacto é o tempo todo que a gente está. 13 anos, né? Não é qualquer empresa que fica com uma ferramenta 13 anos, senão é uma ferramenta que colabora, né? Então, o fato dela estar impactando da forma dela, ter esse conceito de querer mudar as rotinas, impacta diretamente na gente, porque a gente, quando você tem uma ferramenta na qual o nível da Sank atingiu, você acredita na ferramenta. A primeira dúvida que surge quando tem qualquer processo, quando tem qualquer coisa, como é que eles fariam? Como é que eles estão fazendo? Como é que eles fariam? Como é que está especificado isso dentro da ferramenta? Vamos dar uma lida no help aqui, vamos ver como é que eles estão fazendo. Então, com isso aí, eles já tem uma gestão, já tem uma coisa embutida dentro deles. E isso está desde que eu conheci o Fábio e o Felipe, que o Felipe falava assim, a gente vai colocar gestão dentro da ferramenta. Eles conseguiram colocar gestão dentro da ferramenta. Então, com isso, impacta diretamente na gente, impacta diretamente nos nossos colaboradores. Por quê? Porque se a gente consegue fazer uma empresa funcionar bem, se ela consegue rodar bem, todo mundo se beneficia. O impacto da Sank é diretamente, né? Na parceria nossa, a ideia do Felipe ter comprado a ideia de comprar a Sank, então, isso tudo é um conjunto para que a gente altere a sociedade. A sociedade, ela precisa disso, né? Ela precisa de ter administradores, de ter empresários, diretores que compram, que vestem a camisa, né? E possam implantar ferramentas, possam implantar condições para que você possa trabalhar.
a Sank ajuda a gente nisso, ajudou a gente nisso, né? Acredito que, já falei, o dia que eu tiver que tatuar vai ser Sank, né? Porque, o dia que eu tiver que fazer uma tatuagem vai ser Sank. Então... Literalmente veste a camisa. Fábio, muito, muito, muito obrigada por ter dividido com a gente esses 13 anos de experiência com a solução Sank, por ter dividido também com o nosso público essa parte de relacionamento. Espero que também quem tiver dúvida possa te procurar aí em Brasília para conhecer a Diviforma mais de perto. Claro, estamos à disposição. Precisar, muito obrigado. Eu agradeço em nome da Diviforma, em nome do Felipe, né, e mandar um abraço para o meu xará e para o xará do Felipe aí. Te agradeço muito mesmo, foi muito bom conversar com você. Você é mais simpática pela telinha mesmo, assim, pelos vídeos que eu vi lá, você é muito simpática, legal mesmo poder bater esse papo contigo. Muito obrigado. Eu sou a Lisiane Lemos e essa é mais uma Sala do Cliente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ouvir outras experiências. A gente está sempre lançando novos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.